Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo abordar assim dois conceitos, que é a lei da conservação da energia mecânica e também as leis do movimento. A conservação é dada no 10º ano e as leis do movimento no 11º ano. Vou introduzir estas duas ideias, mas assim em forma de desafio. Coloco-vos aqui assim uma questão mais ou menos engraçada e que me irá servir para abordar exatamente estas duas ideias. O desafio é então o seguinte: temos então um elefante e uma pena que são largados exatamente à mesma altura. Quer dizer, largamos o elefante e largamos a pena à mesma altura, por exemplo em cima de um prédio, qualquer coisa, são largados à mesma altura, no mesmo lugar, obviamente. Desprezando a ação de forças não conservativas, como por exemplo a resistência do ar, quem é que vai chegar primeiro ao solo? O elefante, a pena, nunca chegam ao solo ou chegam exatamente ao mesmo tempo? O que é que vocês acham? Eu penso que intuitivamente, né, a gente dispara logo para o elefante. Parece-me óbvio que o elefante chegue primeiro, né? É assim mais pesado, né? A pena é mais leve, vai demorar mais tempo. O elefante mais pesado, quer dizer, vai logo. E se eu vos dissesse que estão enganados? E se eu vos dissesse que eles chegam exatamente ao mesmo tempo? E ainda mais, e se vos dissesse que além de chegarem ao solo no mesmo tempo, atingem o solo com o mesmo módulo da velocidade? Ou seja, além de chegarem ao solo ao mesmo tempo, largados da mesma altura, chegam com a mesma velocidade. E é isso que eu vou provar-vos neste vídeo, que isto que estou a dizer realmente é verdade. Ou seja, se largarmos dois quaisquer objetos à mesma altura e, quer dizer, desprezarmos as forças não conservativas como a resistência do ar, os dois objetos atingem o solo ao mesmo tempo e com a mesma velocidade. Okay? É exatamente isso que eu vou provar agora nos registros que vou fazer. Em primeiro lugar, vou-me servir então da lei de conservação de energia mecânica. Vou-me servir desta lei de conservação de energia mecânica, que aviso já um cuidado: esta lei só é possível aplicar se desprezarmos a ação de forças não conservativas, ou seja, se entramos aqui com a resistência do ar ou com atritos ou forças não conservativas, esqueçam a aplicação da conservação da energia mecânica, porque ela não existirá, ok? A lei da conservação da energia mecânica só existe nos casos em que vamos desprezar as forças não conservativas. Caso contrário, não podem aplicar esta lei. Ficam com esta ideia que é extremamente importante. Eu vou usar esta lei de conservação da energia mecânica para mostrar, em primeiro lugar, que eles atingem o solo com a mesma velocidade, e depois vou recorrer às leis do movimento de Newton para mostrar que o tempo de queda para qualquer objeto é sempre o mesmo, ou seja, não depende da massa. Neste caso, o elefante e a pena chegam exatamente ao mesmo tempo e com a mesma velocidade. Vou então abordar o primeiro caso, que é, vou mostrar que chegam com a mesma velocidade ao solo. Para esse efeito, o que eu vou assim considerar assim aqui um esquema, tenho assim aqui o solo e vou considerar aqui um corpo qualquer, né? Pode ser o elefante, pode ser a pena, pode ser um caminhão, pode ser qualquer coisa, né? Qualquer corpo. E vou mostrar que a velocidade com que o corpo atinge o solo não depende da sua massa. E então, para este efeito, vou considerar aqui duas posições. A posição inicial, onde o corpo é largado, vou chamar assim aqui o ponto A, e vou considerar a posição na qual o corpo embate no solo, ou seja, vou considerar esta posição a posição B. Quer dizer, como o corpo é largado, eu nesta posição inicial, eu vou ter assim aqui uma altura, né? Vou ter assim aqui uma altura a que o corpo se encontra do solo, né? Esta será assim a altura na posição A, exatamente quando ele é largado, esta é a altura a que o corpo se encontra do solo. Mas quer dizer, se o corpo é largado, eu sei que a velocidade no ponto A é igual a 0 metros por segundo, quer dizer, o largo, a velocidade é 0. Neste ponto onde o corpo embate no solo, eu também tirei assim aqui um dado especial. A velocidade obviamente que existe, mas neste caso a altura será igual a 0 metros, porque é exatamente o ponto onde o corpo embate no solo. Visto que não há forças não conservativas em jogo, vou aplicar a lei da conservação da energia mecânica, que me diz que a energia mecânica em quaisquer
dois pontos, é sempre a mesma, conserva-se. Quer dizer que a energia mecânica no ponto A será exatamente igual à energia mecânica no ponto B. Isto é o que me diz a lei da conservação da energia mecânica, para o caso, volto a focar, de desprezarmos as forças não conservativas. A energia mecânica é dada então pela soma, eu vou retomar aqui esta ideia, quer dizer, a energia mecânica, vou colocar assim aqui, a energia mecânica é sempre a soma da energia cinética com a energia potencial gravítica, o que quer dizer então que esta energia mecânica em A será igual à energia cinética no ponto A, mais a energia potencial gravítica do corpo ali no ponto A, o que será igual à energia mecânica em B, então terei aqui a energia cinética no ponto B, mais então a energia potencial gravítica no ponto B. Importa saber também que a energia cinética é sempre um meio da massa do corpo vezes a sua velocidade ao quadrado. E obviamente que importa também saber que a energia potencial gravítica é o produto entre a massa, a aceleração gravítica e a altura. Vou então fazer estas substituições aqui na fórmula. A energia cinética em A é exatamente igual a um meio da massa do corpo vezes a velocidade em A ao quadrado, mais a energia potencial gravítica no ponto A, que será então a massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura do corpo, obviamente estamos a falar aqui nesta posição inicial no ponto A, será então igual ao valor da energia cinética no ponto B, que é um meio da massa do mesmo corpo, obviamente, mas agora falando da velocidade no ponto B ao quadrado, mais a energia potencial gravítica no ponto B, que é dado pelo produto entre a massa, a aceleração gravítica e a altura aqui no ponto B. Agora reparem nestes dados que eu coloquei aqui. Se o corpo é largado, né? Se o corpo é largado, a velocidade em A é igual a zero. Ou seja, quer dizer que a energia cinética no ponto A é igual a zero, visto que o corpo nesta posição foi largado, não tem velocidade inicial. Quando o corpo atinge aqui o solo, reparem que a altura, né, quando atinge o solo, a altura que se encontra do solo é zero. O que quer dizer que no ponto B, a energia potencial gravítica é igual a zero. Ou seja, reparem nesta ideia de conservação de energia. Se no ponto A eu apenas tenho energia potencial gravítica, no ponto B apenas tenho energia cinética, porque a altura é zero. O que quer dizer que toda esta energia potencial gravítica que o corpo tinha nesta posição A será transformada totalmente em energia cinética neste ponto B. Agora, o que eu queria era determinar a velocidade, né? O que eu pretendo é determinar aqui a velocidade neste ponto B. Então, vou pegar aqui nesta equação e vou resolver esta equação em ordem à velocidade. Eu vou só retomar aqui a equação. Tenho então a massa vezes a gravidade vezes a altura em A, vai ser igual a um meio da massa vezes a velocidade em B ao quadrado. Reparem que isto é tudo a multiplicar, quer num membro, quer noutro. O que quer dizer que estas duas massas vão à vida. Agora, se este 2 está aqui a dividir pela velocidade, né? Tenho aqui um meio da velocidade ao quadrado, é a mesma coisa ter a velocidade ao quadrado sobre 2, se está a dividir, passa a multiplicar. O que quer dizer então que eu vou ter a velocidade em B ao quadrado igual, o 2 está a dividir, passa então a multiplicar, fica 2 vezes a aceleração gravítica vezes a altura no ponto A. O que isto me quer dizer então que a velocidade em B é exatamente igual à raiz quadrada, né? Porque o quadrado ao passar para outro membro, operação inversa é a raiz quadrada, do dobro do produto entre a aceleração gravítica e a altura. Ou seja, com esta formulazinha aqui, deduzida da velocidade no ponto B nestas condições, eu demonstro que a velocidade com que qualquer corpo, eu não explicitei aqui qual é o corpo, não depende da sua massa. Foi cancelada aqui, quer dizer, a velocidade com que um corpo qualquer atinge o solo não depende da massa. Apenas depende de dois fatores, da aceleração gravítica e da altura a que o corpo se encontra. Ou seja, voltando aqui ao desafio do elefante e da pena,
Se o elefante e a pena são largados à mesma altura e estamos a falar no mesmo local, né? Com uma velocidade de embate no solo apenas depende da aceleração gravítica da altura que é lançado, se os corpos são lançados da mesma altura, do mesmo local, ou seja, com a mesma aceleração gravítica, ambos vão atingir o solo exatamente com a mesma velocidade. Prova 1, ok? Atingem o solo com a mesma velocidade. Agora, para vos demonstrar que o tempo de queda é exatamente o mesmo, eu aqui vou-me pronunciar quanto às leis do movimento. Leis do movimento de Newton. E nós temos, vou voltar a fazer o esquema, né? Vou agora demonstrar para este caso que o tempo de queda dos corpos não depende da sua massa, ou seja, o elefante e a pena vão cair exatamente ao mesmo tempo. Quer dizer, vão atingir um solo ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo. Eu vou retomar assim o esquema, temos assim aqui o solo, temos assim aqui um corpo qualquer, pode ser um elefante, uma pena, um caminhão, o que vocês quiserem, é um corpo qualquer. Este corpo é então abandonado, né? Encontra-se em queda livre, quer dizer que a velocidade assim aqui no início, vou tomar assim outra vez como referência um ponto A e um ponto B aqui no solo, quer dizer a velocidade em A é igual a 0. Para este efeito eu vou definir assim um referencial, né? Vou definir assim um referencial, basta-me um eixo, quer dizer o movimento é retilíneo, o movimento aqui é retilíneo. Basta definir assim aqui um eixo do vertical e vou então abordar aqui as leis do movimento deste corpo. Assim, de uma forma muito geral, as leis, eu não vou atender a esta situação, vou definir aqui as leis gerais, genéricas. A nível da equação da posição é sempre igual à posição 0 mais o produto entre a velocidade inicial e o tempo, mais um meio do produto entre a aceleração e o quadrado do tempo. Relativamente à equação da velocidade, que para este caso não preciso, mas ok, vou escrevê-la aqui, vamos estar a falar BY, nesta apenas estou a falar de um eixo vertical, o movimento é retilíneo, vai estar apenas sobre um eixo. A equação das velocidades é igual à velocidade inicial mais o produto entre a aceleração e o tempo. Eu agora, isto são as equações genéricas, né? São as equações genéricas do movimento. Eu agora vou atender à situação que tenho aqui. Sei que a velocidade inicial é 0, sei que a única força que está a atuar assim aqui no corpo é o peso. O que isto me vai provocar, né? Vai-me provocar um movimento retilíneo uniformemente acelerado, ou seja, o corpo à medida que vai caindo vai ganhando a aceleração. Visto que o tipo de movimento que eu tenho é um movimento retilíneo uniformemente acelerado, eu vou agora retomar aqui esta equação da posição, mas atendendo ao tipo de movimento que tenho e atendendo também ao sentido que eu coloquei aqui este eixo. Eu estou a colocar como sentido positivo é para cima, obviamente quem aponta para baixo terá o sentido negativo. Sendo assim, e atendendo a este tipo de movimento, a equação da posição fica y0, onde y0 quer dizer é a minha altura inicial, então vou colocar aqui h0. Esta velocidade inicial, visto que o corpo é largado, quer dizer não tem, é 0, né? 0 vezes t dá 0, então não, isto aqui vai ser exatamente igual a 0, e vou ter agora aqui um meio da aceleração, quer dizer, como a única força que atua neste corpo é o peso, e não há mais forças, né? Não há forças não conservativas, a única força que atua aqui é o peso, quer dizer que esta aceleração, para este caso, esta aceleração, o que está aqui a produzir aceleração é a aceleração gravítica e só a aceleração gravítica. E reparem, quer dizer, se o peso aponta para baixo, a força resultante, que é única, que é o peso, também aponta para baixo, como a aceleração aponta sempre no sentido da força resultante, quer dizer, a aceleração vai apontar assim também para baixo, ou seja, vai ter um parâmetro negativo. Então, em vez de mais um meio, vou ter assim menos um meio. A minha aceleração vai ser apenas a gravidade, gt².
Agora, para determinar então o tempo de queda do objeto, eu vou considerar agora aqui, quer dizer, ele cai desta posição inicial até uma posição final. A posição final é quando atinge o solo, onde este tempo será então o meu tempo de queda, né? É o tempo que o corpo demora a cair. Nesta posição aqui, eu conheço um parâmetro, que é a altura, né? A altura aqui é igual a 0 metros. Então eu posso utilizar aqui esta equação do movimento, né? Utilizando aqui esta equação do movimento do corpo, segundo este eixo vertical. Eu sei que nesta posição, quando o corpo embate no solo, a altura é 0, então eu posso aqui nesta equação substituir esta altura por 0 e resolver a equação em função deste tempo, onde nesta ideia em que a altura é 0, né, é quando o corpo bate no solo, então terei para esta situação o tempo de queda. Ou seja, vou então demonstrar aqui, ou deduzir a forma do tempo de queda e obviamente depois mostrar que o tempo de queda não depende da massa. Depende de outros fatores, também da altura e da aceleração gravítica. Vou então substituir aqui a altura por 0 e isto dá-me então h0 menos h0 é a altura inicial, menos 1 meio de gt quadrado. Se passar aqui este termo, reparem nisto, se eu pegar assim aqui neste termo e passá-lo aqui para o primeiro membro, ele fica simétrico, né? E então fica assim com 1 meio de gt quadrado, exatamente igual à minha altura inicial. Resolvendo agora esta equação aqui em função do tempo, quer dizer, tenho que isolar aqui o tempo. É fácil, né? Tenho 1 meio, quer dizer, o 2 está a dividir, passa a multiplicar, tenho então que gt quadrado há de ser igual ao dobro da altura inicial, depois a aceleração gravítica que está aqui a multiplicar pelo tempo, passa então a dividir, terei então t quadrado igual a 2h0 a dividir então pela aceleração gravítica e quer dizer agora para ter o meu tempo de queda, tenho aqui então o tempo de queda que será igual, o quadrado passa para a operação inversa, então teremos assim a raiz quadrada do quociente entre o dobro da altura inicial e a aceleração gravítica. E este é então o meu tempo de queda. Reparem que este tempo de queda apenas está dependente de 2 fatores, quais? A altura inicial, a que o corpo é largado, e a aceleração gravítica. Só está dependente destes 2 fatores, da altura inicial e da aceleração gravítica. O que quer dizer, como o elefante e a pena são largados à mesma altura e no mesmo local, né, com a mesma aceleração da gravidade, o tempo só está dependente destes 2 fatores, como esses 2 fatores, quer para o elefante, quer para a pena, são iguais, quer dizer, eles vão atingir o solo exatamente ao mesmo tempo. Fica então aqui a demonstração para este caso, concordarei com vocês que me dizem que é assim pouco intuitivo, quer dizer, na realidade estas coisas, assim na realidade, não acontecem, teríamos que fazer um isolamento qualquer, de forma a desprezar estas forças não conservativas, porque na realidade há resistência do ar, há atritos, há essas coisas todas, e isto não acontece, mas caso a gente consiga desprezar estas forças não conservativas, qualquer corpo cai exatamente à mesma velocidade e ao mesmo tempo, caso sejam largados da mesma altura e caso estejam no mesmo local, ou seja, com a mesma ação da força gravítica. Fica então aqui a sugestão para a demonstração destes casos. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande, mas grande abraço a todos. Tchau.